Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ótima semana para todos. Boa semana para você também. Muita informação aqui para a gente desdobrar, mesmo sendo uma emenda de feriado, né, Vera? Bastante coisa acontecendo. Vamos começar falando sobre essa viagem de alguns ministros do STF. Foram lá para Nova York. A Vitória Bel trouxe alguns detalhes no início do ponto final. Alguns ministros deram declarações importantes por lá, né? O que você destaca? Pois é, a gente aqui emendando o feriado trabalhando e alguns emendando em Nova York, né, Muniz? Pois é. Então, os ministros foram para esse evento, um evento do LEAD, marca a volta dos eventos presenciais do LEAD em Nova York. São conferências que acontecem com alguma regularidade, aconteciam bem regularmente antes da pandemia, ficaram suspensas por algum período durante a pandemia. Você me ouve? Ouço sim. Tá bom. E agora retornando. E a presença dos ministros foi o grande chamariz do evento desse ano. Desde que foi anunciado, ainda bem no curso da campanha, alguns meses atrás, os bolsonaristas já marcaram no calendário esse evento e apontaram que era um absurdo os ministros irem pagos pelo grupo empresarial que tem como um dos principais líderes o ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. Então, já estava previsto que isso ia ser alvo de manifestações e foi. Os ministros foram admoestados tanto no traslado entre o hotel e o evento, como em outros deslocamentos por Nova York. Foram sempre perseguidos por bolsonaristas, questionados, expostos nas redes sociais, em vídeos e em postagens. E o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes foram os que fizeram menções mais explícitas a esses atos e a sua ligação com o que a gente viu na eleição, durante as suas falas. Alexandre de Moraes fez a primeira fala mais ali recheada, mais reflexiva desde as eleições, né? Ele fez uma espécie de um apanhado de tudo que aconteceu na eleição, diz que a democracia brasileira foi colocada em risco, mas se mostrou resiliente e que não é possível imaginar que a gente vá ter redes sociais que são terra de ninguém e terra para disseminação de discurso de ódio, de mentira, para atuação de milícias digitais, sob uma falsa alegação de liberdade total, liberdade de expressão, que se confunde com o cometimento de crimes. Isso é um tema que a gente tratou assim largamente em diversas ocasiões ao longo de todos esses últimos meses aqui no Viva Voz. E ele, então, defendeu uma regulamentação das redes sociais para impedir a atuação disso que ele chamou de milícias digitais e que são objeto de um inquérito no Supremo Tribunal Federal que ele preside. Ele disse que o judiciário virou um alvo principal dessas milícias e também a imprensa, porque ele disse que falsos jornalistas se confundem com a imprensa tradicional nas redes para confundir a opinião pública a respeito do que é informação e o que não é e o que é mentira, e que isso não é um problema localizado unicamente no Brasil, é um problema global, mas sobre o qual as democracias têm de se debruçar sob pena de serem corroídas por dentro, como a gente também vem falando aqui. E ele disse que o motivo desse ódio e desses ataques ao judiciário é porque o judiciário em nenhum momento se dobrou e não foi cooptado e funcionou como uma barreira de defesa da democracia. Então, expôs de uma maneira muito clara e até bem mais caudalosa a sua opinião a respeito desse processo que a gente vê ainda acontecer no Brasil, das pessoas nas ruas, questionando o resultado das eleições, etc. O ministro Gilmar também falou disso na sua explanação lá no evento empresarial. Ele disse que existe uma dissociação cognitiva
né, por parte dessas pessoas que estão nas ruas. Chegou a ironizar ali, dizer que tem pessoa na rua pedindo prisão de quem inventou a tomada de 3 pinos, então deu uma zoada sobre o teor dos protestos que estão nas ruas, mas disse que tem algo a mais por trás disso do que só um discurso lunático por parte desses patriotas aí. Então, diz que a democracia se mostrou resiliente, mas que é preciso zelar por ela. E eu achei interessante que ele trouxe a questão fiscal também para a fala dele, ao dizer que a responsabilidade fiscal tem que ser combinada com responsabilidade social. Então, esse discurso um pouco mais puxado para o que o governo de transição tem dito. E aí tem uma grande discussão de ordem ética, institucional, a respeito de se ministros do Supremo deveriam fazer parte de um evento como esse, custeado por um grupo empresarial. Isso não é novidade, eles próprios já participaram de muitos, eu já estive cobrindo alguns desses eventos em que ministros do Supremo são chamados a falar. São eventos que querem discutir o Brasil e fazer um link entre as comunidades empresariais brasileira e estrangeira, com potenciais investidores que querem ouvir as autoridades e os stakeholders brasileiros a respeito do que está sendo discutido no Brasil e no momento de transição. Então, eu acho legítimo o tipo de debate, mas tenho dúvida quanto a essa forma de ministros irem custeados por grupos empresariais que eventualmente podem ter interesses patrocinados dentro da corte. Eu acho que essa é uma discussão profunda que se assemelha com a discussão da ida do ex-presidente Lula ao Egito, também no jatinho de um empresário que a gente vai tratar mais à frente, Muniz. E você mencionou, né, Vera, teve bastante hostilização dos bolsonaristas contra os ministros, tem até alguns vídeos na internet mostrando isso, e a deputada federal Carla Zambelli, que a gente sabe, né, saiu do país em meio aí à reta final da eleição, depois daquele episódio aqui em São Paulo, e ela tentou também entrar no evento, mesmo não tendo sido convidada, né? Ela aparentemente ia tentar também fazer algum tipo de exposição ali, de crítica pública aos ministros, né? Ela, o Alan dos Santos, todos os principais causadores bolsonaristas estavam ali pautados para causar no evento. O Alan dos Santos, esse blogueiro bolsonarista, chegou a confundir uma pessoa qualquer com um dos participantes da reunião, como se fosse um político brasileiro. Enfim, brasileiros aí altamente ideologizados, pautados para causar confusão e passando vergonha, fazendo o país passar vergonha no exterior. Chega disso. A gente teve uma eleição democrática, transparente, que foi amplamente auditada, foi auditada pelo Tribunal de Contas da União, pelas próprias Forças Armadas, pela OAB, eleição limpa, em que houve um vencedor, cuja transição já está funcionando, e essas pessoas estão nas ruas ainda questionando a eleição. Portanto, esses atos não são legítimos, como chegaram a dizer os comandantes das forças em uma nota. Eles não são legítimos porque eles questionam o cerne da democracia, que é o voto livre e direto, e eles estão causando esse tipo de vergonha e impedindo a continuidade de atividades em vários setores. É ridículo, já passou do ridículo. E o presidente da República segue mudo, como a incentivar esses atos com o seu mutismo e deixando de governar. Se tinha tanto afã em vencer a eleição, a ponto de usar todo tipo de medidas, todo tipo de financiamento indireto aos seus programas eleitorais, queria tanto governar, tem 2 meses para governar, deveria estar fazendo isso. A gente precisa, por exemplo, adquirir vacinas para bebês, para crianças, a gente precisa adquirir a nova vacina da Pfizer, que cobre algumas dessas subvariantes que estão levando à explosão de casos de Covid. Tem aí toda uma discussão orçamentária sendo feita e o presidente da República é uma não pessoa nessa discussão. Então, eu acho que isso deveria ser motivo para alguns dos patriotas cobrarem, né? Se estão tão assim interessados no candidato no qual eles votaram, o que eles acham dele estar deixando 2 meses do seu mandato aí correr solto enquanto
fica num silêncio estimulando atos antidemocráticos. Eu acho que é nisso que alguns dos eleitores do presidente da República deveriam pensar nesse momento. A gente está vendo várias subvariantes, né, surgindo do coronavírus, e a gente sabe que essas subvariantes só surgem conforme o vírus circula. Então, é importante ter todas essas medidas que você está mencionando para evitar esse tipo de pior aí da pandemia. Isso. Cadê o ministro da Saúde que não dá uma declaração, não traz as novas vacinas? Cadê o Brasil negociando essas vacinas? Cadê a transição também preocupada com isso e questionando o governo, né? Tantos assuntos vitais para o dia a dia, a gente está fazendo esse tipo de manifestação distópica. Realmente, o Gilmar tem razão, isso revela uma dissociação cognitiva por parte de muita gente. É isso. Falando ainda sobre essa viagem, antes da gente mudar de assunto, Vera, o ministro Luiz Roberto Barroso falou também, né, criticou a ideologização da educação, e ele também foi um dos ministros hostilizados, né? Tem até um vídeo dele andando na Times Square ali, não é nem só na frente do local do evento ou do hotel. Quando ele estava circulando por ali, também teve uma manifestante, ele acabou se abrigando ali numa loja para fugir disso, né? Ele num momento de lazer, nem estava ocorrendo ainda a conferência, ridículo, lamentável. O ministro até teve bastante fair play e aguentou aquela clara ali intimidação, tentativa de intimidação e de constrangimento, mas a fala dele sobre educação também traduz muito dessa dissonância cognitiva que a gente está vivendo, porque ele falou das pautas urgentes para a educação do país, enquanto aqui a gente está discutindo homeschooling, escola sem partido, se o banheiro é unissex ou não é, se tem uma tal ideologia de gênero nas escolas que agora virou moda até entre a elite bem educada brasileira falar isso, urrar contra isso, sem que ninguém saiba do que se trata. Não existe nos livros, não existe nas salas de aula, ninguém pregando nenhuma ideologia de gênero, mas ainda assim esses rótulos, esses clichês vão sendo disseminados e sendo propagados. Pais ficam propagando isso em grupos das escolas dos seus filhos, num claro desserviço, né? Numa clara, assim, deixam evidente que estão sendo cooptados por discurso de WhatsApp, e o ministro pôs uma luz sobre o quanto isso não tem nada a ver com as prioridades que a gente tem da educação, ainda mais no pós-pandemia, com todas as carências que foram muito amplificadas, com a evasão escolar que atingiu níveis gritantes, com o fato de que a educação básica já não ensina o que deveria ensinar na idade certa. Enfim, vamos ver se a transição também nessa área consegue começar a endereçar as questões que realmente importam, né, Muniz? É isso, e como você falou, tá tudo isso, né, toda essa confusão ali em Nova York contra os ministros, enfim, mas a transição tá avançando por aqui enquanto isso. Vamos falar um pouco sobre esse aspecto também. Até o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, está defendendo um espaço fiscal, mas com os limites, né? Ou seja, ele está se opondo àquela discussão de ter um espaço fiscal com uma larga margem, com um longo período de tempo para valer, né? Ele entrou nessa discussão já no fim de semana. Eu acho que a fala dele do fim de semana deve ter sido entendida pelo Palácio como um apoio à PEC de transição. Então, hoje ele voltou ao assunto pondo mais senões, sendo mais crítico ainda do que ele já tinha sido no fim de semana. Mas eu tendo a concordar com o Ciro Nogueira nesse aspecto. Eu acho que ele está correto quando ele diz que é justo, que assim, totalmente defensável que haja um espaço fiscal para que o novo governo implemente as suas políticas num orçamento que não é seu, porque esse orçamento que está sendo discutido não foi enviado pelo Lula e pela sua equipe, sim pelo Bolsonaro. E qualquer um que vencesse ia ser necessário abrir uma brecha fiscal, porque o orçamento que o Bolsonaro mandou só previa R$ 400 para o Auxílio Brasil, não previa dinheiro para uma série de programas sociais, não previa dinheiro para reajuste real do salário mínimo, e ambos prometeram recompor essas receitas. Então, para qualquer um deles, teria de ser aberto um espaço fiscal. Isso é uma coisa, isso é totalmente defensável, isso foi explicitado na campanha, portanto, não se trata de estelionato eleitoral, todo mundo sabia que isso aconteceria. Agora, a partir disso, você abrir uma brecha fiscal para excetuar do teto de gastos
toda a parte de transferência de rendas por 4 anos não faz o menor sentido. Você tem uma regra que está na Constituição. Ou você muda essa regra e tira isso da Constituição, substitui por algum outro tipo de regra fiscal, o que é transparente e é do jogo, e o próprio Lula antecipou que talvez fizesse isso durante a campanha, ou então você tem uma regra fiscal que vai estar dentro da Constituição e que vai ser uma peça de ficção durante o inteiro mandato do futuro presidente. Isso não tem a menor lógica, e isso vai causar ruído, certamente, e não só com o mercado interno, mas com eventuais investidores, e isso vai levar a um desarranjo fiscal no qual as principais vítimas, ao fim e ao cabo, são justamente esses mais necessitados que se quer alcançar com as políticas sociais. Porque um desarranjo fiscal leva a uma série de desequilíbrios, inclusive inflacionários, e aí a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, é preciso fazer essa exceção este ano e, ao longo desse ano, com o novo Congresso, o novo governo definir o que ele quer ter em termos de política fiscal transparente. Eu acho que isso é o que se espera de um governo que está chegando com pessoas novas, com uma nova filosofia, com uma nova visão sobre crescimento, sobre estabilidade, etc., que dialogue e negocie isso com o novo Congresso e com a sociedade, e não negociar agora uma regra, um vale-tudo para 4 anos, que isso não tem realmente o menor sentido. Para que o novo governo negocie com o novo Congresso, né? E aí todo mundo possa definir as regras que vão passar a valer. Falando nessas regras, Vera, o Tesouro Nacional divulgou hoje, né, um documento, um estudo que eles prepararam sobre isso, sugerindo aí as novas balizas para a âncora fiscal, do ponto de vista do que o Tesouro Nacional acredita que poderia ser uma solução, né? São os técnicos do Tesouro, então é o corpo ali de servidores do Tesouro, que não se confunde com os atuais ocupantes do Ministério do Paulo Guedes. Eles querem entrar nessa discussão do ponto de vista teórico e publicaram ali nos espaços para teses e para textos que há dentro do Ministério da Economia um texto propondo que se troque a inflação pela dívida pública como medida para você definir o quanto se pode gastar ou não. Então, hoje em dia, você tem um teto que fixa que você não pode gastar mais do que você gastou no ano anterior, acrescido da inflação, que é o teto com o qual o governo Lula primordialmente não concorda. A maioria dos economistas que está lá não concorda com esse teto. Então, o que os técnicos do Tesouro estão apresentando para uma discussão é que você ancore a possibilidade de gastar mais ou menos no que você fizer em relação ao percurso da dívida. Que se você tiver uma dívida que não passe de 45% do PIB, você tem um espaço maior para gastos, porque aí você parte do princípio de que você tem algum tipo de estabilidade de controle fiscal, controle da dívida, etc. Então, é uma das teses que estão já na praça. Tem muito economista que defende essa ancoragem na dívida e não na inflação. Mas é isso, o Lula precisa nomear um ministro, precisa designar a sua equipe econômica para que esse debate vá ganhando corpo teórico e prático, e por enquanto é só mais uma contribuição para o debate esse texto dos técnicos do Tesouro. A gente não sabe nem se ele encontra guarida, amparo, no que a equipe que está ali na transição, lidando com as questões da economia, está pensando, Muniz. Certamente é um documento que vai ser analisado por eles, né, para definirem como que esse novo governo vai conduzir a questão econômica. E hoje teve esse anúncio do vice-presidente eleito, que coordena ali, né, o grupo de transição, Alckmin, nomeando alguns participantes dos grupos técnicos que faltavam, né? Cultura, educação, infraestrutura. A gente trouxe já esses detalhes por aqui. Mas como você disse, por enquanto não tem novos ministros, né? O que tem são os membros ali, os técnicos, que vão ajudar a se debruçar sobre os dados e traçar as políticas, né? Alguns técnicos, muitos políticos e algumas estrelas ali, né? Principalmente nas áreas de saúde, aliás, de cultura e de esporte. O Raí, Ana Moser,
a Isabel do vôlei também, a cantora Margareth Menezes, a atriz Lucélia Santos integrando essas duas áreas. Chama a atenção aí o fato de que alguns dos principais cotados para as pastas não estarem nos grupos de transição das próprias pastas. O caso da educação é um caso emblemático disso. Os principais nomes citados são o da atual governadora do Ceará, Isolda Sela, e do próprio Fernando Haddad, que já foi titular do MEC nos governos petistas. Nenhum deles faz parte do grupo da transição, embora o Haddad tenha sido responsável por articular esses nomes que integram aí a transição na educação, certamente uma das mais importantes, porque o MEC foi muito depauperado no governo Bolsonaro, por escândalos, por excesso de ideologia, por não ter uma capacidade gerencial de atuar junto a estados e municípios na pandemia e nem coordenar ali as metas que ficaram todas para trás. Então é uma terra arrasada que vai precisar ser reconstruída ali. E nas outras áreas chama atenção o grande número de grupos de trabalho, que deve se refletir numa ampliação também do número de ministérios, Muniz. Então a gente pode esperar a cultura voltando como ministério, talvez o esporte voltando como um ministério autônomo. Então aí um grande número de grupos técnicos dá também a medida de que a gente deve ter um ministério com mais pastas do que o atual. E você mencionou o Haddad, Fernando Haddad, que está participando dessa viagem para a COP27, né? Então fica também a expectativa de possíveis nomes que podem ser anunciados pelo presidente eleito Lula por lá. Agora, vamos retomar aquele ponto que você trouxe logo no começo da conversa. Teve a viagem de Lula lá para a COP27 no Egito, mal começou e já tem uma polêmica ali que a equipe de transição já teve que se manifestar sobre isso, que é o dono do jatinho, que é um grande empresário envolvido em investigações de corrupção, e o fato de Lula usar o jatinho dele, viajar junto com ele, se tornou um ponto de atenção aí para a equipe do governo eleito, né? Se tornou, causou bastante incômodo em setores da própria transição, não petistas, que acham que o Lula cometeu muitos erros na semana passada, seja naquelas declarações, seja na nomeação, por exemplo, de alguém como Guido Mantega, que está inabilitado pelo fato de ter atuado no caso das pedaladas, e o PT tinha de saber que ele estava inabilitado e não ter o desgaste de designá-lo e depois ter de retirá-lo da equipe de transição. A fala do Lula sobre a estabilidade, que foi uma fala bastante descuidada, e aí culminou com essa notícia de que ele viajaria para o Egito a bordo do jatinho do empresário júnior, que era da ex-Qualicorp e atual Que Saúde, o Sarapieri, que esteve preso em 2020 numa das fases da Lava Jato voltadas a financiamento de campanha, por supostamente ter colaborado ou ter ajudado a construir um caixa 2 de uma campanha do Serra em 2014. Então, uma associação que em tudo não ajuda em nada nesse momento, porque traz de volta esses ecos da Lava Jato, ecos de relacionamentos do Lula com empresários. Hoje o Alckmin tentou dissipar esse mal-estar, minimizando esse caso e dizendo que o Lula não pegou carona e nem pegou emprestado, aliás, que ele não pegou emprestado o jatinho, que ele foi de carona, porque além disso o próprio empresário já iria e levou outras pessoas a bordo, além do presidente eleito. Mas nesse caso, era bem prudente que o Lula fosse mais cioso da institucionalidade, voasse em avião de carreira, ou que o PT ou o governo de transição, alguém alugasse alguma aeronave, ou solicitasse até uma das aeronaves da presidência, porque se você tem uma transição institucionalizada e correndo, e o presidente eleito foi convidado oficialmente para participar de um evento dessa importância, poderia solicitar. O governo Bolsonaro poderia negar? Poderia. Teria de passar pelo desgaste de negar uma aeronave para levar um presidente eleito, quando o presidente atual, incumbido, ignorou um evento dessa importância, como já ignorou edições anteriores da COP. Então, bastante mal cuidada essa ida e traz ecos de algo que o PT deveria querer deixar enterrado, que é esse passado
de relações ali de compadrio com empresários e esse tipo de alegação ligada à Lava Jato, que ficou lá para trás, mas que é um fantasma que ainda assombra o PT. E certamente os olhos vão sempre ficar de olho, né, a todos esses... eu ia falar detalhes, mas não são detalhes, né? Quando a gente vai atrás de um detalhe, a gente descobre uma informação relevante como essa. É isso. Vera, antes da gente finalizar, uma homenagem importante com a música de hoje, né? Eu tô voltando de Minas hoje, onde participei de um momento histórico ontem, que foi a despedida do... Estava lá, despedida do Milton Nascimento para 60 mil pessoas no Mineirão, com o show A Última Sessão de Música. Compareceram ali os expoentes todos do Clube da Esquina, Samuel Rosa do Skank e outros nomes. Realmente histórico. Então fica a minha dica para esse feriadão emendado, para quem está nos ouvindo, porque esse concerto na sua íntegra, 2h30 de show, tá na Globoplay e, se não me engano, tá para não assinantes. Então é um biscoito finíssimo, imperdível. E a gente fica com a música que dá título à turnê, que agora acabou, e agora Milton não volta aos palcos, a não ser em algum evento especial porque ele mesmo diz ali que encontros e despedidas que você não sabe direito quando é hora de chegar e partir, mas ele anunciou que não volta mais aos palcos, um dos nossos grandes heróis aí da música brasileira. A gente tá com um trechinho de encontros e despedidas aqui, Vera. Foi? Então tá. É essa que a gente separou, vamos ouvir um trechinho. Era justamente a que eu tava citando, eu falei desencontros em vez de despedidas. Muito bem, justa homenagem a Milton Nascimento, o Bituca, grande nome da nossa música brasileira. Vera, obrigado, viu, pela sua participação hoje mais uma vez. A gente se fala amanhã, né? Até amanhã, Moniz. Até, uma beijo. ótima noite para todos. Tchau, tchau.